A palavra que está no livro de Esther, capítulo 7. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, Esther tinha convidado o rei para o banquete. E disse outra vez o rei a Esther: no segundo dia, no banquete do vinho, qual a tua petição, rainha Esther? Olha que maravilha, né? O rei pergunta para a rainha: tem mulheres aqui que são rainhas. Aí você pergunta para mim: como que eu sou rainha, que eu não tenho nem dinheiro? Eu quero dizer que você é rainha porque você é uma escolhida de Deus. Porque Deus tem um propósito na tua vida e esse propósito não é pequeno, não. Você que está aqui é um açoeiro para Deus. Você é um rei açoeiro para Deus. Ela fala do rei açoeiro, fala do povo de Esther, fala da rainha Esther e fala do inimigo do povo de Esther, né? Tem pessoas aqui que é uma rainha, tem pessoas aqui que tem autoridade de rainha, que você entra no lugar e as pessoas te olham sabendo que você é invejada. Tem pessoas que você entra, tá num lugar e você é invejada pelas outras. Sabe por quê? Porque você é diferente. Sabe por quê? Porque você é escolhida. Às vezes você diz assim no teu coração: mas por que que essas pessoas me desejam mal? Por que que essas pessoas me perseguem? Sabe por quê? Porque você é uma escolhida de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem algo grande para te entregar. Sabe por quê? Porque você é aquela que é como uma rainha. Uma rainha onde chega, ela é notada. Até calada ela é notada. Você sabia disso? É. Então tem pessoas aqui mulheres aqui que aonde chega, meu Deus, já chegou essa mulher? Já chegou essa mulher aqui? Sabe por quê? Porque você é diferente. Louvado seja o nome. E aqui o Senhor está dizendo que tem Esther aqui, hein? Tem Esther aqui. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse outra vez o rei a Esther, no segundo dia do banquete do vinho: qual a tua petição? Olha aí, o rei perguntou para Esther: o que tu queres, Esther? Qual é o teu pedido? E o Deus, ele está falando para você aqui hoje, hein? Porque acima do rei Assuero está Deus, né? Então, Deus está falando para nós aqui hoje: o que tu queres? Qual é a tua petição? Não escreva aqui, não. Fale no teu coração para Deus. Fale em secreto. E ele diz aqui, né? E se te dará, e qual é o teu requerimento? Outra pergunta. Até a metade do reino se te dará. Agora o rei, né, fala para Esther: faz o teu pedido, porque até a metade do reino eu te dou. Eita Jesus! A gente com um pouco, a gente já é feliz. Imagine Deus nos dando a metade do reino, hein? Imagine Deus nos dando muito mais do que temos. Imagine Deus fazendo na nossa vida aquilo que o rei Assuero estava falando para Esther. Aquilo que o rei Assuero estava dizendo que ia fazer para Esther. Então, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está dizendo aqui: o que queres? O que queres? O nosso rei, o nosso Jesus está dizendo para nós: o que queres? Louvado o rei Assuero falou para Esther: faz a tua petição, te dou a metade do reino. Oh, maravilha, a metade do reino é muita coisa, não é mesmo, gente? A metade do reino é muita coisa. Tem gente querendo só um salário mínimo, tem gente querendo só 2 salários mínimos, tem gente querendo somente um pouco. Imagine Deus chegando contigo e dizendo que te dá metade do reino. Dá para você entender isso? Dá para você entender isso? Que Deus tem para você é muito mais do que você pede. Para você entender, homens aqui como esse rei Assuero, para mudar a história de uma Esther, para mudar a história de um povo. Louvado seja o nome. Homens que Deus vai usar, porque talvez você vai dizer: ela só vai pregar para as mulheres. Não, a história não é só para mulheres. A história para mulheres e para homens, a história fala de um rei e de uma rainha, a história fala de um rei, de uma rainha e de um povo, e fala de um traidor também, né?
Ô Jesus amado, no nosso meio sempre tem que ter um traidor, né, gente? Sangue de Jesus tem poder e liberte os traidores. Porque se eles não forem libertos, se eles não quiserem se unir com você, você vai ver o que vai acontecer. Olha aqui o que está escrito. Vamos continuar. Vamos continuar. Qual é a tua petição, rainha Esther? O rei falou para ela. E se te dará, e qual é o teu requerimento? Até a metade do reino se te dará. Respondeu a rainha Esther e disse: Se o rei, preste atenção, se o rei achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dize-me a minha vida, não como minha petição. Desce-me, né? Então respondeu a rainha Esther e disse. A rainha Esther falou o pedido ao rei. E ela disse qual era o pedido dela. Se bem parecer, olha a humildade dela, hein? Não é porque tem mulheres aqui que é rainha que vão ser soberbas e orgulhosas, hein? Preste atenção quando você fala com o rei. Preste atenção como é que você deve falar com Deus. Então respondeu a rainha Esther: Se o rei achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desce-me a minha vida, como a minha petição ao meu povo, como o meu requerimento. Agora, olha a humildade da rainha Esther. Então, não é porque você é uma rainha aqui, porque tem rainhas e rei aqui, né? Porque essa história fala de rainha, de rei, de um povo e de um traidor, né? E o que acontece? Ela falou, se eu achei graça, dai-me a minha vida. Porque ela estava correndo risco de vida, porque o povo dela, foi levantada uma lei para acabar com o povo dela. E ela teria que ser dizimada a sua vida. E o que foi que aconteceu? Ela pediu, dai-me a minha vida e a vida do meu povo, como meu requerimento. Aí ela começa a contar para o rei, né? Porque o rei não sabia que Esté estava sendo ameaçada junto com o povo, a qual ele mesmo assinou o veredito ali, né? Para dissipar o povo de Esté. Se o rei achei graça a teus olhos e bem parecer ao rei, dê-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento, porque fomos vendidos. Olha aí, eu e o meu povo, para nos destruírem. Oh, meu Deus do céu, sempre querem nos destruírem, né, gente? Independente se você é uma autoridade, se você não é, mas sempre querem destruir. E ela continua: mataram e aniquilarem de vez, se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ser compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero. Olha o que o rei falou para Esther. E disse a rainha Esther: Quem é esse? Quando o rei fala, meu filho, quando o rei fala, quando o rei entra na causa, pode ter certeza que tem vitória para você. Quando o rei entra na história, quando Deus entra na história, quando o rei Jesus entra na história, porque acima, né, do rei Assuero estava Deus. Deus estava usando o rei Assuero para dar vitória ao povo de Esté, para honrar Esté. Eu quero dizer que tem pessoas aqui que Deus vai usar Assueros para honrar a tua vida, para honrar o teu povo, para honrar a tua família, para mudar a tua história, porque o rei Assuero foi usado por Deus para mudar a história de Esther. Então tem mulheres aqui que tem homens que vão mudar a história dessas mulheres, da família dessas mulheres. Como também tem Esther, que estava orando e jejuando pelo povo. Não foi isso? Antes de Esther se apresentar ao rei, ela orou e jejuou. Eu quero te ensinar uma coisa. Antes de você se apresentar para resolver um problema, para conversar com teu esposo, para ir para o médico, né? Para ir para conversar com teu líder, para resolver algum assunto,
para conversar com teu noivo, com teu namorado, com quem tu ama, não sei, antes de você ir resolver lá o assunto, porque Esther preparou um banquete. Faça como Esther, ore e jejue. Ore e jejue. Olha aqui, nessa mensagem o Senhor veio falar da oração, do jejum, da consagração. Esté e todo o seu povo jejuou, orou, depois ofereceu um banquete para o rei, usou sabedoria. Ela poderia ter chegado com o rei e ter falado para o rei: Rei, estão querendo matar meu povo, estão querendo me matar. Poderia ter usado a autoridade dela como esposa do rei, como rainha, mas ela primeiro foi orar, primeiro foi jejuar, primeiro foi se revestir, porque a oração em jejum, ela te reveste para uma batalha, não é verdade? Ela te dá a vitória. Depois, ela foi contar o que estava acontecendo para o rei. E a vitória foi certa. E aqui escute. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse? Quem é esse onde está esse, cujo coração instigou a assim fazer? Aí o rei quis saber, quem é esse que está contra você? Quem é esse que está contra o teu povo? Quem é esse que quer te matar? Tá vendo como muda a história? Às vezes você está falando para pessoas, para o teu marido, para os teus amigos, não sei para quem que tu está falando. Olha, essa pessoa está me perseguindo, essa pessoa quer me matar, essa pessoa quer acabar com a minha vida. E aí a pessoa, de vez de ajudar, não, nem ajuda você. Mas se você orar e jejuar, a história é diferente. Se você orar e jejuar, Deus vai abrir os olhos da pessoa para que ela entenda e veja a situação que está acontecendo. Se você orar e jejuar, Deus vai fazer a autoridade ficar do teu lado, do nosso lado. Que foi isso? O rei ficou do lado de Esther e do povo de Esther. Vamos continuar? E disse Esther: o homem, o opressor, o inimigo, este mau Ramã, que vivia do lado do rei, gente. Todo traidor está perto de nós. Ou traidora, né? Na nossa vida, gente, sempre terá alguém, do nosso lado, sempre tem alguém que está com o coração nos desejando mal. Na tua caminhada tem pessoas boas. Na tua caminhada tem pessoas que querem o teu bem, querem a tua vitória. Cuidado, gente. Sempre terá alguém que se finge te ajudar, que finge ser teu amigo, que finge ser tua amiga, mas quer o teu mal. Porque aqui, Ramã, ele queria o mal de Esther. Ele queria o mal da família de Esther. Louvado seja o nome do Senhor. Nem todos que batem no teu ombro é teu amigo e tua amiga. Nem todos que dizem que te ama, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Quero ver qual de nós aqui já não foi traído por aqueles que foi mais nossos amigos, aquela que era mais nossas amigas. Qual de nós já não tivemos alguém na nossa vida que parecia que era fiel conosco, não é verdade? E nos traiu. E nos traiu. Pois é. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente sempre tem que vigiar, gente. Gente, nós sempre temos que vigiar. Cuidado quando você vai falar da tua vida. Às vezes você está falando da tua vida para um traidor, para alguém que é teu inimigo, que está fingindo que é teu amigo, que está fingindo que é tua amiga. Cuidado, você quer conversar sobre a tua vida? Fala para o Espírito Santo. Fala para o Espírito Santo, ele é teu melhor amigo, ele não te trai, ele não te trai, ele não te nega, ele não te abandona, ele não te condena, ele te ajuda, ele te liberta. Quantas vezes você estava lá conversando, achando que aquela pessoa era tua amiga, hoje está falando mal de você, hoje está falando das tuas fraquezas. Porque amigo, o que que a gente faz? A gente conta nossas fraquezas para eles, não é verdade? Se você considera aquela pessoa como amiga, você começa a contar o teu defeito, a tua fraqueza, eu sou assim. E aí depois, o que que acontece? Aquela pessoa que fingiu ser tua amiga, sai espalhando tua fraqueza para todo mundo.
sai espalhando tem pessoas que se unem até você só para saber qual é a tua fraqueza, como é que pode te matar, como é que pode acabar com você, como é que pode acabar com a tua empresa, com o teu ministério, como é que pode acabar com o teu casamento. Quantos casamentos foram destruídos por causa das amigas da mulher, por causa dos amigos de mulher, né? Homens que foram traídos pelos seus melhores amigos, mulheres que foram traídas pelas suas amigas. Então tenham cuidado, gente. Tenham cuidado. Tenham cuidado. Deus está alertando aqui. Escute. E disse Esther: o homem opressor e o inimigo. Este mal, pessoas mal desejam mal. Pessoas mal sempre vai querer a maldade dos outros. E esse Ramã, ele era mal, né? Coração mau. Olha só, se perturbou perante o rei e a rainha. Ele estava lá, né? Ele estava lá, quando ele viu Esther falar, ele ficou perturbado, ele ficou preocupado. Onde a verdade chega, pessoas que vivem na mentira ficam preocupadas, ficam rebatendo você, ficam lá querendo te parar, querendo te calar, porque sabe que a verdade está sendo apresentada. Porque a Esther aqui, ela estava apresentando a verdade dela e do povo dela, que estava sendo ameaçado por aquele que caminhava com o marido dela, que caminhava com o rei, que servia o rei. Aquele mesmo que servia o rei queria acabar com a mulher do rei. Eita, Jesus, tá vendo? Louvado seja o nome do Senhor. E o rei, no seu furor, se levantou e disse Esther: o homem opressor e o inimigo, este mal é Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou. Rei é rei, né, gente? Né, missionária? Rei é rei. O rei se levantou, irado, com quem? Do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Aí o rei ficou nervoso. Se levantou do banquete, foi para o jardim. E o que foi que aconteceu? Nesse momento que ele faz isso, Ramã se humilha para Esther. Olha aí, gente. Tem pessoas aqui que teus inimigos vai precisar de você. Tem pessoas aqui que teus inimigos vai se humilhar para você. Porque foi isso que aconteceu. Ramã estava tramando a morte de Esther, estava tramando a morte do povo de Esther, fez uma forca para o tio de Esther, mas o que foi que aconteceu? A mão de Deus agiu. A sabedoria que Deus deu a Esther para orar, para jejuar, para oferecer um banquete para o rei, para ser humilde na presença do rei, deu vitória a Esther e ao povo dela. Gente, a humildade traz vitória para você. A humildade faz o rei te servir. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Então Ramã se pôs em pé para rogar a rainha. Olha aí, aquele que não dava valor para a rainha, né? Estava querendo acabar com ela. Não foi assim? Foi fez se humilhar para ela. É isso que Deus faz. Esther, pela sua vida. Olha aí, hein? Porque viu que já o mal estava determinado pelo rei. Ele sabia que o rei ele sabia o que o rei ia fazer. Ele sabia que o rei não ia ser injusto com a esposa dele, não ia ser injusto com Esther, não ia ser injusto porque o rei disse para Esther: te dou a metade dos meus bens, te dou a metade dos meus bens, pede tudo que tu queres, te dou a metade do rei. Então, o rei tem palavra. Tem pessoas que não têm palavra, tem pessoas que dizem que vai fazer isso por você e não faz. Mas eu quero dizer para você, você que é um rei açoeiro, quando você dá uma palavra, você cumpre. Você que é como uma rainha Esther, você sabe pedir com humildade. Porque Esther, como rainha, ela teve humildade para se apresentar ao rei. Tá aí, mulheres, pelo amor de Deus, aprendam. Aprendam. Quando vocês forem conversar com o marido de vocês, sejam humildes. Quando você for conversar, seja com quem for que você está precisando de vitória, seja humilde. A humildade faz a diferença e faz Deus abençoar você.
Oh, meu Deus do céu, é maravilhoso, né, gente? Eu fico rindo porque vocês sabem que o Espírito Santo me alegra. Ele fica falando comigo e fica falando com vocês. Aí, né, é Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, né, nessa mensagem, falando comigo, falando com vocês, que vocês entendam a palavra de Deus. Quantas mulheres estão perdendo seu casamento porque falta ter humildade para conversar com seu marido? Quantas mulheres, quantos homens não têm sido um açoeiro na vida da sua mulher, mas na verdade é porque essa mulher não é uma Esté na vida dele. Porque se ela fosse uma Esté na vida dele, ela saberia tratar aquele homem, tratar aquele rei. Tá entendendo, mulheres? Se vocês prestarem atenção, a mensagem começou aqui, muitos achando que estava exaltando a mulher, mas só vai falar da mulher? Não. A mensagem fala da mulher, fala do homem, fala do rei, fala de uma rainha, fala de um povo e fala de um traidor. Não é isso? É isso que a mensagem fala. E tem mulheres perdendo batalha porque não é humilde perante um rei, não é humilde perante aquele que você deve, não sabe pedir com humildade. Nós temos que saber pedir com humildade, principalmente para Deus. Para Deus. Se você pedir com humildade para Deus, meu querido, Ele vai te dar a metade do reino. Ele vai dizer para você: tudo que eu tenho, tudo que é meu é teu. Ele vai dizer para você: tudo que é meu é teu. Então, se você tratar o teu marido, porque, gente, as pessoas acham que ser rainha é ser autoritária. Ser rainha, não, eu sou a poderosa, eu sou isso, sou aquilo, mas sem humildade, minha querida. O próprio Jesus foi humilde como rei. Por que muitos casamentos estão acabando? Porque mulheres não conseguem ser humildes quando vão pedir. Chego lá nos seus direitos. Eu chego lá nos seus direitos. Eu sempre digo isso. Mulher tem um poder tão grande, que Deus deu a ela, que ela consegue tudo que ela quer do seu esposo. Mas com humildade, você vai conseguir tudo que você quer desse rei. Dá para você entender a história aqui? Dá para você entender o que Deus está falando aqui? Dá para você entender o que o Senhor está ensinando aqui para muitas mulheres? Se você for falar com humildade, não é falar se humilhando. Se humilhar para os outros é uma coisa. Ser humilde é saber pedir. Esther sob pedido do rei. E ele, o que aconteceu? Ela achou graça aos olhos do rei. O rei se agradou da maneira que Esther se apresentou a ele, oferecendo um banquete. Devia estar linda, né? Rainha é rainha, não é verdade? Rainha é rainha, ela vai aparecer. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui vamos continuar. Eu amo esse Deus, gente. Deus é maravilhoso. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio, a casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído prostrado. Olha aí. Todo traidor, gente, vai cair. Se tem uma pessoa perto de você que está com esse coração mau, você não vai fazer nada. Ele vai cair, ela vai cair, gente. É bíblico isso. O próprio Judas, que traiu Jesus, ele caiu. Saul traiu Davi, ele caiu. Não tem traidor que fique de pé, gente. Não tem traidor, traidora que fique de pé. Se pessoas te traíram, vão cair. A palavra que está dizendo isso. Não é eu, não é nós que estamos desejando. Deus é justo, gente. Deus nunca vai ser pelos injustos. Deus nunca vai ser pela maldade. Deus nunca vai ser com aqueles que te desejam mal. Deus nunca vai ser com aqueles que estão querendo o teu mal. Deus é justo, gente. Você pensa que você está desejando mal para os outros e Deus é com você? Às vezes eu vejo cada coisa, gente. Eu estava até conversando com uma irmã. Tem pessoas que estão precisando de oração, estão precisando de ajuda. Aí vem umas pessoas dizendo: ah, Deus é contigo. Gente, a pessoa está querendo uma oração, uma ajuda, um socorro. Ela não quer uma palavra de motivação.
não é verdade? Então tem pessoas que estão perto de nós nos desejando mal, mas elas vão cair, não é você que vai derrubar elas. Não é eu que vou derrubar os que me desejam mal. É eles é que estão se derrubando. É eles é que estão se destruindo, é eles que estão procurando a morte deles, é eles que estão procurando a queda dele. Foi isso que aconteceu aqui com Ramã. Ele mesmo fez a forca e ele mesmo caiu na forca. A forca que ele fez para os outros foi para quem foi para a forca foi ele. Então aquilo que estão te desejando, quem vai viver é a pessoa que está te desejando. Por isso que eu sempre digo para vocês, nunca desejem mal para ninguém. Porque se você desejar o mal para alguém, você pode cair no mal que você desejou para o outro. Eu sempre aconselho que Jesus aconselhou a gente desejar o bem até para aqueles que nos façam mal. Mas tem uma coisa, desejar o bem para aqueles que nos fazem mal, não é caminhar com eles, não. Não é caminhar com eles, porque a palavra mesma aqui, tornando, pois, o rei do jardim do palácio, a casa do banquete, do vinho, Ramã tinha caído prostrado sobre o leito que estava Esther. Então disse o rei, porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? O rei chega na hora que Ramã estava prostrado no leito da rainha Esther, que ele nem podia fazer isso, né? E o que aconteceu? Aí lá vem o rei. Lá vem o rei. Eita que Jesus está chegando. Eita que Jesus aqui vai dar veredito para mulheres e homens aqui. Eita que Jesus aqui está chegando e vai dar vitória para você que está aqui, vai dar vitória para mim. Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Ramã. Então disse Arbona, um dos seus eunucos, que serviam diante do rei, eis que também a forca, olha aí, gente, eis que também a forca de 50 covados de altura, que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, estava junto à casa de Ramã, então disse o rei, enforcai-o nela. Entendeu? Então, esse negócio de dizer que tu vai caminhar com teus inimigos, sinto muito, não é isso que a palavra de Deus diz, não. Quando Deus, ele caminha contigo até a hora que Deus quiser. Porque na hora que Deus não quiser, ele vai tirar o teu inimigo do teu lado. Porque Ramã era inimigo de Esther, Ramã era inimigo de Mardoqueu, Ramã era inimigo do povo de Deus. E o que foi que aconteceu? Deus tirou o inimigo do lado do meio do povo dele. Tá entendendo, gente? Porque tem gente que confunde as coisas de Deus, né? Eu orar pelos meus inimigos é uma coisa, mas Deus agir contra os meus inimigos, contra os inimigos de Deus é outra coisa. E Deus agiu aqui. Deus agiu aqui contra Ramã. Enforcai-o na forca que ele preparou. Tá entendendo? Então é isso que Deus faz, ele é justo. Os teus inimigos estão tramando tua queda, está tramando contra você, está caminhando com você e tramando contra você. Está fazendo uma forca para você. Eu vou destruir ele, eu vou destruir ela, vou destruir a família dele, eu vou destruir o casamento dele, eu vou destruir a empresa dele, eu vou destruir o ministério dele, eu vou destruir a live dele, né? A live dela. Eu quero dizer para você, você pode até estar com essa maldade no coração, mas essa forca que você está fazendo para nós, quem vai ser enforcado nela é você. Não é porque a gente está desejando mal para ninguém, mas porque Deus é justo. Deus é justo. Louvado seja o nome. E ele entrou com justiça aqui. Enforcaram, pois, a Ramã na força que ele tinha, na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Entendeu, gente? Então não fique brincando com Deus. Muito entendemos a palavra, aprendemos que tem rainhas aqui, tem reis aqui, né? Tem reis aqui, porque foi a história de uma rainha, de um rei, a história de um traidor, a história de um povo que seria destruído. Mas o que aconteceu? O rei achou graça da rainha, a rainha cheia de Deus, consagrou sua vida,
orou, jejuou, preparou um banquete para o rei, ficou linda, devia estar linda. Louvado seja o nome do Senhor. Está aprendendo aí, rainhas que estão aqui? Vocês estão aprendendo? Aprendemos que a humildade move o coração de Deus. Se quer a tua bênção, aprenda a pedir de Deus. Seja humilde. Não chegue com Deus dizendo, Senhor, eu quero isso, eu tenho que ter isso. Não, chegue com Deus e diga, Senhor, eu preciso disso. Jesus, chega com Deus, chega com Jesus e diga, Senhor, querem me matar. Querem me matar, querem acabar com o meu povo, querem acabar com a minha família, querem acabar com o meu casamento, você que é casado, né? Querem acabar, louvado seja o nome do Senhor. Então, gente, se a gente estudar a Bíblia, a gente vai aprender muito. A palavra de Deus, ela não é um livro de histórias. A palavra de Deus é um livro de profecias. A palavra de Deus é um livro de ensinamento. A palavra de Deus te ensina a ser rei, te ensina a ser rainha, te ensina como deve se apresentar perante um rei. Louvado seja o nome. Nós erramos muito porque por falta de conhecimento, por falta de buscar a palavra de Deus. Quantas pessoas, em vez de estar estudando a palavra de Deus, aprendendo com o Espírito Santo, estão aí aprendendo com pessoas que nem sequer conhecem a palavra, que nem sequer entendem da palavra, mas estão lá só porque falou o nome de Deus, pronto, você acha que já é de Deus. Ah, falou o nome de Deus, orou por causa, usando o nome de Deus é de Deus. Não, não é não, gente, não é. Nem todos que dizem Senhor, Senhor é do Senhor. Nem todos que estão em Israel é de Israel. A palavra de nem todos que dizem Abraão é filho de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo está sendo enganado por aqueles que dizem Senhor, Senhor. Falou o nome de Deus, você está lá. Falou o nome de Deus, você já está lá, achando que é de Deus. Mas não, não é. Olha o fruto, examina a vida dessa pessoa. Procura saber qual é o caráter dessa pessoa. Olha para o testemunho da pessoa. Olha para o vocabulário da pessoa. Olha para a humildade da pessoa. Meu Deus do céu, gente. E aprendam que a gente ter Deus na nossa vida não é ser besta, não. A gente ter Deus na nossa vida é nós sermos justo. Justo. E Deus, como justo, a forca que fizeram para Mardoqueu, caíram nela. Lembra lá que o Daniel, quando foi colocado na cova dos leões, quem foi que colocou Daniel na cova dos leões? Os invejosos. Quem é que fez a forca aqui para Mardoqueu? Outro invejoso. Outro invejoso. Os invejosos, eles mesmos caem naquilo que eles tramam contra vocês. Às vezes você está preocupado, fulano tem inveja de mim, a fulano está perseguindo. Gente, eu sempre digo isso. Para algumas pessoas eu sempre dizia isso. Eu não estou preocupado com quem me persegue. Eu estou preocupado como eles vão cair. Eu estou preocupado que essa perseguição, eles não sabem que eles vão cair. E eu não quero a queda de ninguém, gente. Eu não quero a queda de ninguém. Então, um ungido de Deus, um escolhido de Deus, aquele que está em Deus, ele sabe muito bem que aquele que persegue ele vai cair. Então, as pessoas acham que estão fazendo mal para nós. Não estão, não, gente. Eles estão fazendo a forca deles mesmos. Aquele que te persegue, aquele que está te perseguindo, que está falando mal de você, que está te invejando, aquele que está fazendo uma forca para você, aquele que está cavando uma cova para você, quem vai cair nessa cova é eles. Daniel até caiu na cova, né, dos leões, até entrou, mas o que foi que aconteceu? Saiu vivo. Louvado seja o nome. José caiu na cisterna, colocaram José na cisterna, mas saiu vivo. Colocaram Jeremias na prisão, no poço, mas saiu vivo. Seja você humilde, seja você fiel de Deus, seja você aquele que está querendo bem para os outros, porque quem vai para a cova é esse que te deseja mal. É esse que te deseja mal, gente. Louvado seja o nome. Não se preocupe, eles estão cavando a sepultura deles, não é à toa. Não adianta eles ficarem contra Deus. Não adianta eles ficarem contra os escolhidos de Deus. Não adianta eles ficarem contra aqueles que Deus levantou. Foi Deus que levantou Esther. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mulheres que são Esther na vida desse homem. Tem mulheres que são Esther na vida desse rei, gente.
O rei jejuava? Não, o rei curtia. O rei vivia na bebida, na festa. O rei vivia ali, né? Se você estudar a história, você vai ver como é que o rei vivia. Esther, sabendo o que estava acontecendo, foi por oração, foi por jejum, mandou o povo dela jejuar, fez um banquete, foi humilde a pedido do rei, ficou linda para o rei, né? Porque o rei, quando viu Esther, gente, ele disse para Esther: pede o que tu queres, te darei a metade do meu reino, né? Só ele olhar para ela. Quando ele. Sabe por quê? Só em olhar para Esther, que ele viu uma beleza que ele ofereceu à metade do rei, foi porque Esther tinha o brilho do Espírito Santo. Porque Esther tinha orado, jejuado, estava com a presença de Deus, se apresentando perante o rei. Essa é a diferença. Não é a tua maquiagem, não é o teu salto alto, não é o teu cabelo, é a presença de Deus que faz o rei te dar a metade do reino dele. Louvado seja o nome, porque às vezes as mulheres acham, não, eu vou me apresentar para o rei, eu tenho que cuidar só do exterior. Primeiro cuida do teu interior. Então essa foi a palavra. Aprendemos, gente. A gente tem sempre que recapitular as lições, né?